o Senhor colocava no coração para iniciar com uma frase do Papa Leão. O Papa Leão diz, ali já no início do seu pontificado, que a igreja não veio para agradar o mundo, mas para salvar as almas. Muitas vezes a gente confunde as coisas e a gente quer levar ali as realidades do mundo para dentro da igreja. Mas não, a gente tem que ser igreja no meio do mundo, a gente precisa assumir uma postura, a gente precisa mostrar com a vida. E é muito difícil porque a gente está numa geração onde a mensagem que o Senhor confia ao coração é uma mensagem muitas vezes de conserto, uma mensagem de conversão, e uma mensagem de conserto e conversão muitas vezes ela não é agradável. Porque as pessoas talvez estão preferindo ali as curas e os milagres, mas não querem a mudança de vida. As pessoas querem um Deus que cura, quer um Deus que realiza prodígios, mas elas não querem conviver com Deus. Elas só querem aquilo que Ele pode proporcionar. Então, quando trazemos uma mensagem de conserto, uma mensagem de conversão, muitas vezes é uma mensagem dura que não é popular. Porque as pessoas muitas vezes estão confundindo fé com sentimento. A fé não é sentimentalismo, a fé é decisão. Quantas pessoas aí dizem que tem fé, mas vai dizer a palavra de Deus em São Tiago: me mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras, porque a fé sem obra ela é morta. Então precisamos ter obras. Porque a fé sem obras ela é morta. Precisamos assumir uma postura para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E estamos vivendo essa realidade onde as pessoas querem viver aquilo que vivem no mundo dentro da igreja. E aí uma pessoa que talvez não teve uma experiência com o Senhor, ela olha ali para dentro da igreja, ela olha para as pessoas que não estão dentro da igreja, ela olha para as pessoas que tiveram experiência com Deus e olha para as pessoas que não tiveram e ela não vê uma diferença. Porque fora da igreja a gente encontra as pessoas, talvez no trabalho, talvez na escola, na faculdade, a gente encontra pessoas que mentem. Mas quando ela vai dentro da igreja, ela também encontra pessoas que mentem. Então ela vê fora do mundo uma pessoa que arruma intriga, fofoca, confusão. Mas ela vai dentro da igreja, ela também consegue encontrar pessoa que arruma intriga, fofoca e confusão. E aí ela vai fora da igreja e ela olha que o pessoal fora da igreja está bebendo, se divertindo numa farra, numa festa. Mas quando ela vai dentro da igreja, ela olha que as pessoas que convivem dentro daquele lugar fazem as mesmas coisas que ela. Então qual é a diferença que tem? O que está mudando? Nada. Eu tenho um apreço muito grande à vida dos mártires, porque os mártires derramaram até a última gota de sangue por amor, por aquilo que eles acreditavam. A igreja precisa voltar à espiritualidade da igreja nascente, e a espiritualidade da igreja nascente, ela parte daqueles que entregam tudo para o Senhor. A gente vive diante de uma juventude fragmentada, fragilizada. Uma juventude que se entrega em partes, em termos. Ela não se entrega por completo, mas ela se entrega de forma parcelada. Esses dias, numa pregação, o Senhor colocava algo doloroso no meu coração. Porque se a gente olhar para o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, a gente vai ver que ali existem pessoas comprometidas e leais com o crime. A gente vai ver dentro da realidade criminosa de faccionados que existem pessoas capazes de derramar a sua vida e levar uma bala pelo criminoso. Só que a gente vem dentro da igreja e encontra o Deus que derramou até a última gota de sangue por nós, mas não tem a mesma lealdade, não tem o mesmo compromisso. Por isso que as facções criminosas estão aumentando cada vez mais e ganhando espaço, porque eles são unidos. Porque eles estão dispostos a derramar a sua vida pelo aquilo que eles acreditam. Talvez para crescer na hierarquia que tem dentro do tráfico. Talvez para obter respeito. Talvez para impor medo. Talvez para lhe mostrar que tem poder.
Mas aqueles que estão diante do Rei dos Reis, do Santo dos Santos, aqueles ali que comungam o corpo e o sangue, não são capazes de dar um passo a mais. E querem viver assim como viveu o povo de Israel após ser liberto do Egito. A gente vê que Moisés ali, movido por Deus, ele vai à frente daquele povo no deserto, liberta aquele povo do jugo da escravidão no deserto, da escravidão egípcia. Onde ali eles trabalhavam de forma árdua, eram chicoteados, comiam cebolas. Eles se habituaram à vida de escravidão, ao ponto de quando eles são libertos, eles ficam recordando e relembrando as cebolas do Egito, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas querem viver uma vida mundana? A gente vê na igreja nascente os grandes homens de Deus. Ali tem um homem de Deus que admiro muito, um grande santo, São Justino, mártire e apologeta. Um homem que derramou a sua vida por amor a Cristo. Um homem que foi decapitado na igreja nascente. Ele dizia já naquele tempo, na igreja nascente, século I, século II. E ele dizia assim, olha... Eles diziam para aqueles que eram contrários à fé, por que vocês nos questionam? E ele dizia ali em suas apologias, porque se os homens que são cristãos são errados, porque eles são errados, se são homens que vivem a castidade, se são homens que vivem a fidelidade, se são homens honrados, se são homens que vivem a pobreza, o desapego. Ele está falando daquela realidade da igreja nascente, daquelas pessoas que experimentaram Cristo ressuscitado e entregaram tudo para Ele. Ele está relatando que aqueles homens eram fiéis, eram leais. E ele questionava através do argumento, por que vocês querem prender, por que vocês querem matar esses homens que estão vivendo pela verdade, que estão vivendo de forma íntegra. Talvez São Justino, se estivesse nos tempos de hoje, ele iria se envergonhar. Porque talvez ele não ia conseguir, com tanta credibilidade, colocar uma apologia dessa. Porque hoje a gente já não vê mais honra. Hoje a gente não costuma mais ver lealdade. Hoje a gente já não costuma ver fidelidade. Hoje a gente vive numa geração medíocre. A palavra medíocre significa mediano. Pessoas que estão habituadas à média. Aí só até a média. Aí só até o meio. A se doar só uma vez na semana, só uma vez no mês, só uma vez no ano. Mas Deus quer a entrega total. Por isso que precisamos voltar à espiritualidade da igreja nascente. Aquele povo que depois que experimentou o Cristo ressuscitado, eram mansos. Eram pessoas que oravam pelos amigos, pelos parentes, mas oravam pelos inimigos. Hoje a gente vê o povo dentro da igreja criando inimigo dentro das próprias pastorais, dos grupos de jovens, dentro da própria casa. Um povo que está dividido entre si não pode subsistir, vai dizer a palavra. Então precisamos assumir uma postura, precisamos de fato ter uma experiência com Cristo, e mais do que buscar aquilo que Cristo pode nos proporcionar, precisamos buscar aquele que tudo pode. Mais do que os milagres, mais do que as curas, mais do que os prodígios, precisamos buscar o autor. Jesus, Jesus, Jesus. Eu vou te falar a verdade, hoje em dia dá mais trabalho as 99 ovelhas que ficam dentro da igreja do que a ovelha perdida. Porque quando você vai ao encontro da ovelha perdida, e ali, movido pelo Espírito Santo, porque é Ele que convence, é Ele que faz, aquela pessoa dá uma chance para Deus. Deus toca e pega aquela pessoa. Pior é as 99. Em cima do muro, vivendo a mornidão, vivendo aquilo que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Oxalá fosse quente ou fosse frio, mas como é morno será vomitado.
Uma geração morna, jovens mornos. Ei, eu não saí lá de Brasília para vir aqui para o Pará, para ver vocês ficarem do mesmo jeito. É preciso levantar uma juventude sarada, uma juventude santa, que mostra com a vida que é possível, que você não precisa ali um combo de vodka, que você não precisa ali comprar uma cerveja, que você não precisa ir para uma festa, que você não precisa ali perder a sua virgindade, que você não precisa se masturbar não sei quantas vezes por dia, que você não precisa ter um namoro impuro, que você não precisa ali mergulhar na pornografia para poder ser feliz. É preciso levantar um povo curado, sarado, decidido, comprometido. A palavra de Deus diz, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14b, diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Porque talvez, jovem, você está mergulhado em tanta dificuldade, que você fala assim, é impossível. É impossível, talvez, viver a castidade. Talvez você pense assim. Talvez você fale assim, não, é impossível eu ser feliz, porque todo mundo que eu conheço vai pra festa, todo mundo que eu conheço vai pra farra. Como que eu vou ser feliz se estão falando que para mim ser feliz eu não preciso de nada disso? E aí o jovem fica no medo. Medo de quê? Medo daquilo que ele não conhece. O que ele conhece? Ele conhece a rede social, ele conhece os influenciadores digitais, ele conhece a música da moda, ele conhece a música que está fazendo sucesso, ele conhece a roupa da moda, ele conhece as gírias daquele tempo, ele conhece os jargões daquele tempo. Ele tem medo de se lançar aquele que ele não conhece, mas eu quero dizer para você, Santo Agostinho, doutor da igreja, vai dizer, dentro de você existe um vazio do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Você pode buscar preencher com droga, com vício, com o que você quiser. Só Deus preenche. Só Deus preenche o vazio que tem dentro de você. Só Deus, só Deus, só Deus. Nenhum namoro mancebado vai preencher aquilo que só Deus pode. Nenhuma aprovação, nenhum concurso público, nenhum bom emprego, uma fazenda, sei lá qual é a realidade de vocês, pode preencher aquilo que só Deus pode. Só Deus pode preencher. Só Deus. Só Deus. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Se aqui no Pará, aqui em Rio Maria, aqui nessa comunidade, se levantar ainda que seja uma porção de jovens decididos, comprometidos, mergulhados no mistério, vocês vão viver aquilo que muitas pessoas aqui ainda não viveram. Vocês vão contemplar o extraordinário, vocês vão mergulhar na intimidade, vocês vão ver e contemplar a glória de Deus nesse lugar. E no lugar de fazer um encontro onde tem que ficar implorando para as pessoas virem, as pessoas vão implorar e fazer fila para estar nesse lugar. Mas vocês precisam assumir uma postura. Vocês precisam assumir aquilo que Deus tem para vocês. E não ficar refém, dependendo dos outros. Aí fala assim, nossa, fulano canta bonito, nossa, fulano prega bonito. Mas e você, fulano? Quando que você vai assumir o posto que Deus tem para você? Porque você é o futuro de Rio Maria. O Rio Maria muda a partir do momento que você se decidir por Deus e ficar cheio do Espírito Santo. Ou vai continuar a mesma coisa, porque você continua sendo um covarde. Então abra o seu coração ao Espírito Santo. Ele não quer saber se você é novo ou tem idade, se você é menino ou é menina, se você já é um rapaz ou é uma moça. Ele não quer saber, ele quer saber se você está disposto a entregar tudo. Porque chega na hora da oração eu vejo um povo molinga. Porque quando é para ir numa festa, o jovem pega um Uber, o jovem pega uma carona, o jovem pega uma moto, o jovem pega um carro emprestado, o jovem faz sei lá o quê. Na hora que chega na oração, o jovem quer que todo mundo faça tudo por você. Eu já tive uma experiência com Deus, um homem fadado ao fracasso, condenado com sentença de morte, mergulhado no vício, mergulhado na droga. Foi esse mesmo homem que Deus olhou, que o mundo negou, que o mundo falou assim, esse daqui não sobrevive, não vale nada. A última palavra é a de Deus, e hoje é o mesmo homem que aqui nos fala, um homem honrado, um pai de família, um profeta das nações.
Porque é Deus que faz. Mas precisamos assumir uma postura. Precisamos, meus irmãos. O tema dessa pregação é: passarei pelo deserto, mas darei os frutos que o Senhor espera. Passarei pelo deserto, passarei pelo deserto, passarei pelo deserto, mas darei os frutos que o Senhor espera. Desde quando o padre falava para mim sobre essa noção, sobre esse encontro, sobre esse retiro, isso ficava no meu coração, porque eu escuto as pessoas falando, até mesmo eu já falei isso em outra época da minha vida. Ah, eu não mereço passar por isso. Eu não posso passar por isso. Quantas vezes você, jovem, falou assim: eu não preciso passar por isso. Eu não quero passar por isso. Só que isso muitas vezes é o que nos bloqueia, é o que nos paralisa. Porque eu mesmo estou proclamando, talvez você mesmo está proclamando essa realidade. Eu não posso, eu não preciso, eu não quero. Quando você declara isso, jovem, eu não preciso passar por isso. Quem não passa, permanece. Quem não passa, fica. Então, se você está passando a prova, se você está passando a dificuldade, você tem que dizer: eu preciso passar por isso com a graça de Deus. Muitas vezes a gente olha a realidade difícil e fala assim: eu não queria passar por isso. Por isso que você não passa. Por isso que você não vai até o final. Por isso que você talvez é um jovem paralisado na sua vida espiritual. Não consegue progredir. Talvez você começou a rezar o texto, mas não progride por rosário. Talvez você nem começou a rezar o texto porque você nem sabe rezar. Talvez você começou bem dentro da igreja, fez um encontro, fez um retiro. A primeira semana botou uma blusa da igreja. Aí você estava com saudade daquela galera que você pulou, que você louvou, que você dançou, que vocês dançam bonito pra caramba. Mas depois de um mês, vocês esqueceram. Vocês deixaram passar. Quando eu vim aqui pela primeira vez, era 100 e tantas pessoas. Tá vendo o tanto de pessoa que tá aqui? Aí você fala: ah, mas eu tô. Fulano não tá porque não quer. Mais importante do que vencer uma guerra, meus irmãos, a gente precisa saber quem que está enfrentando essa guerra do meu lado. A gente não luta uma guerra sozinho. Quando o irmão cai, no lugar de apontar e julgar e falar assim: fulano caiu. Fulano voltou para a vida velha. Fulano voltou para a bagaceira. Porque você, fulano, no lugar de apontar o dedo, não foi lá estender a mão. Não foi lá com o violão. Não foi lá e chamou seus irmãos e falou assim: fulano caiu, vamos rezar por ele. Não vamos deixar ele lá. Eu tenho visto uma geração que não quer lutar. Eu tenho visto uma geração que só sabe apontar o erro. Eu tenho visto uma geração que só sabe apontar o pecado dos outros, mas não tira a trave que está no próprio olho. Eu tenho visto uma geração que encontra problema em tudo, mas não se dispõe em nada para ser solução. Olhar para o problema qualquer um consegue. Olhar para o pecado do outro, qualquer um consegue. Olhar para a fragilidade do outro, qualquer um consegue. Mas precisamos ser solução. Precisamos fazer diferente. Você fala: mas fulano de tal não me acolheu. Seja você a diferença. Bata no seu peito e fala assim: eu preciso ser resposta. Bata no seu peito e diz: eu preciso ser resposta. Tem gente que nem isso faz, tá tudo morto. Para quem tiver morto, você põe umas 3 cadeiras aqui na frente. Que outro faz, outro vai levar uma cadeirada. E eu não tô brincando. Você precisa tomar uma chacoalhada, porque a gente vive numa geração mimada. Vai dizer que tempos difíceis geram homens fortes, mas que homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. A gente está vivendo uma geração fraca, frágil, enferma, que não persevera, não continua. Comece e logo para. Mais importante do que começar bem, precisamos terminar bem lá no final. Pode estar todo arrebentado, talvez igual eu. Com
Quando era jovem, igual vocês, pulava dessa altura. Hoje eu vejo um jovem, parece que tem a bunda de cimento pregada na cadeira. Mas na hora que você tá na porcaria da resenha, você dança forró, você dança sei lá o quê, e chega aqui dentro da igreja e você fica igual a múmia paralítica. Se entrega, jovem, que você vai viver um mistério. Se entrega, meu irmão. Ah, saudade quando eu tinha esse vigor que você tem. Essa carcaça aqui já deve ter uns 70 anos. Foi judiada pelo pecado. Mas o coração é novo. O coração é jovem. Assim como vai dizer a palavra de Deus em Jeremias. Ele dizia, Senhor, eu começo a pregar a tua palavra. Eu anuncio a tua palavra e eu sou perseguido. As pessoas não querem ouvir. As pessoas viram a cara para mim. E ele pede ali a morte. Mas vai dizer a palavra de Deus em Jeremias, mas dentro de mim havia um fogo devorador que me consumia. Dentro de mim tem um fogo devorador que me consome. A coluna pode doer. O sono pode bater, a idade pode bater. Mas eu estou aqui por um Deus que deu tudo por amor a mim. Eu vou dar tudo por amor a Ele. Eu olho para uma juventude dessa e eu não entendo. Como que essa cidade não está tremendo? Essa cidade precisa tremer quando o jovem assume a postura dele. Tremer, olha o tema dessa pregação. Passarei pelo deserto, mas darei os frutos. Você precisa passar pelo deserto. A gente está numa geração que não sei nem como que vai arrumar um emprego, não sabe atender um telefone. Aí não passa numa entrevista porque não sabe atender um telefone. Não sabe vestir uma roupa, uma postura. Você precisa passar pelo deserto. É porque lá no deserto ele pega um menino e torna ele um homem. Ele pega a menina e torna ela uma mulher. Ele pega o vagabundo e torna ele um profeta. Por isso que precisa passar pelo deserto. E quando fala a palavra deserto, nos remete à purificação. E precisa purificar, purificar, purificar. Porque a gente está vendo uma geração débil que precisa de uma muletinha. Você precisa de um ministério para poder rezar. Você precisa de um pregador para poder acordar. Sabe o que você precisa? Criar vergonha na sua cara. Não precisa vir profeta de Brasília. Não precisa vir ministério de sei lá o que você quiser. Você só precisa criar vergonha na sua cara. Porque quem faz é o Espírito. O Espírito quer te pegar por completo. Mas você não quer. Você prefere a muletinha. Então, quando fala deserto, fala de purificação. Precisa purificar esse povo que está débil, que está manco, que está coxo, que está paralítico, que está paralisado, que está cego, que está surdo, que está morto. Essa juventude está morta. Eu digo nos encontros que eu vou, que é o Se Vira nos 30. Gabriel também, onde ele passa. Ele deve ter visto isso. É a geração Se Vira nos 30. Você reza 30 segundos, se a pessoa não tem uma revelação, não tem uma cura, se ela não arrepiou, não repousou, se ela não orou em língua, se ela não tremeu, se ela... Acabou, parou de rezar. Geração fraca, paralítica, muda. Você fala, abre o seu coração, fica calado. Se fosse para pedir um emprego, fosse para pedir uma vaga, fosse para pedir um benefício, se fosse para pedir um iPhone, se fosse para pedir uma roupinha, se fosse para pedir sei lá o que, você abre a boca e pede. A gente está diante de Deus, você está entendendo, irmão? Está diante de Deus, que você, com a sua idade, do seu jeito, com a sua personalidade, se você abrir o teu coração, essa cidade aqui fica pequena. Rio Maria fica pequeno. Essa chácara fica pequena. Tá dando para entender sim ou não? Sim. Quando fala deserto, fala de purificação. A gente precisa purificar as muletas. A gente precisa. Quando a gente fala de purificação, na purificação existe alguma realidade. Vamos supor que a gente tem uma roupa suja. Vamos ser lúdico aqui para você entender. A roupa está suja. Dependendo da sujeira, a gente tira aquela sujeira com água. Sim ou não? Sim. Mas se tiver encardida, o que vai precisar? Botar de molho num sabão. É? E aí sim, aquela roupa ainda assim
Talvez dependendo da impureza que possui naquela roupa, talvez ela está ali infestada de bicho. A única coisa que vai purificar ela é o fogo. Deu para entender? Então, no que diz respeito à purificação, a gente vai ver 3 realidades. Existe uma purificação que é feita pela água, uma purificação que é feita aqui pelo sabão. E o que é sabão? O sabão é feito com gordura. O que é gordura na vida espiritual? É sacrifício. Existe outra purificação que é feita pelo fogo. Então, quando fala deserto, fala de purificação. Vai dizer que o trajeto que aquele povo de Israel passou pelo deserto poderia ter durado em torno de 11 dias. Sabe quanto tempo levou? 40 anos. Um trajeto de 11 dias levou 40 anos. Sabe por quê? Porque precisava purificar aquela geração débil. Aquela geração frágil, manca, coxa, apegada às tradições do Egito. Foram libertos do Egito, mas o Egito estava dentro deles. Tá dando para entender? Precisava da purificação. Quando fala de purificação, quando fala de deserto, pode ser pela água. O que significa isso espiritualmente? A água nos remete à vida sacramental. Então existe uma purificação que ela só vai ser feita através da vida sacramental. Então você, jovem, não pode perder tempo. Se você pode se confessar todos os dias, se confessa todos os dias. Porque quando é no pecado, tu se masturba todo dia. Então corre atrás e vai se confessar todos os dias. Então a purificação feita pela água nos remete na vida espiritual, à vida sacramental. Vai para a missa todo dia. Se fosse para ir para festa, para farra, para ter relação sexual, tu queria ter todo dia? Aí para Deus não. Só uma vez na semana, uma vez no mês. Aí você que começou bem, depois do encontro terminou com mal, com essa cara de batata. Era para estar aí um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, não ia precisar nem trazer ninguém de longe, porque você aqui já ia dar conta do recado, cheio do Espírito Santo. Mas você ainda não criou vergonha na tua cara, deu para entender? Sim ou não? Então, no que diz respeito à purificação, passa pela água, nos remete à vida sacramental. Quando passa pelo sabão, sabão é feito da gordura, gordura no campo espiritual vem através do sacrifício. Tem que ter sacrifício, jovem. Tem que ter sacrifício. A jovem me lembrou aqui que quando eu vim aqui pela primeira vez, eu propus um capítulo por dia. Teve uma jovem que falou que concluiu. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que não concluiu. Por quê? Porque você não consegue se sacrificar. Ei, vou falar para você, se você não se sacrificar, você não vai matar a carne para viver no espírito. É igual quando você chega na academia. Você chega na academia, você não consegue pegar o pesão mais pesado. Você vai pegar os halterezinhos coloridinhos, grandão que nem eu. Aí pegar o halterezinho, todo mundo, ó, cara grandão, todo desengonçado, pegando ali o pezinho coloridinho. É assim? Mas se perseverar, aquele cara grandão vai ficar realmente grandão, pegando os pesos grandão. Mas ele começou como? Com pequenininho. Então você, jovem, para conseguir ali, pela graça de Deus, pela força no Espírito, dar não, para todas ali as seduções do maligno, que talvez comece ali, pelo rios que você viu ali no Instagram, que de uma mulher bonita, de uma imagem sensual, talvez você, mocinha, que viu aquele cara saradão naquela série que você assiste, porque você, para maratonar a série, você tem tempo. Mas para ler a Bíblia não tem, porque você não tem vergonha na cara. É isso, não tem outra conversa. Ah, vamos assistir o seriado, aí tem tempo, aí pode assistir 3, 4 temporadas. Vamos ler um capítulo da Bíblia. Por isso, vai continuar a mesma cara de batata, sempre. Porque não tem sacrifício. Ei, você precisa dizer os nãos pequenininhos para conseguir dar um não grande. Só assim, começa no halterezinho coloridinho e depois chega no pesão grande. É assim, a vida espiritual é assim. A purificação passa pelo sacrifício, passa pelo sacrifício, passa pelo sacrifício. Vai ter que sacrificar um filme, vai ter que sacrificar uma série, vai ter que sacrificar 30 minutos de sono, porque você é uma múmia preguiçosa. Acorda meio-dia. Tá pedindo para Deus te dar um emprego. Sabe por que Deus não vai te dar um emprego? Porque você é preguiçoso e preguiçosa. E todo emprego que Deus te der, você vai perder ele porque você é preguiçoso.
Então precisa criar vergonha na cara, fazer os pequenos sacrifícios. Acorda um pouco mais cedo, faz sua oração. Acorda um pouco mais cedo, faz um sacrifício, um sacrifício, um sacrifício. Se você for dando os pequenos sacrifícios, quando chegar lá na frente, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir dizer um não grande quando a masturbação bater na tua porta, aquela vontade. Quando a vontade de cair na pornografia bater na tua porta, você vai falar, eu não quero. Quando o seu namoradinho querer passar a tua mão e te levar no motel, você vai conseguir dizer um não. Porque os pequenos nãos, os pequenos sacrifícios vai purificar. Você vai matar a carne para viver no Espírito. Então, quando a gente fala de deserto, a gente fala de purificação. Mas o deserto não só nos remete à purificação. A purificação pode ser pela água, pode ser pelo sacrifício, mas também passa pelo fogo, pela consumação. Quantas vezes a gente vai passar pelo fogo? O que é o fogo? É a prova! Porque aqueles que Deus ama, Deus prova. Eclesiastes capítulo 2 vai dizer, se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a prova. Talvez você está falando, eu estou cansado, eu quero jantar. Problema de vocês. Eu também estou cansado. E eu vim aqui ganhar a tua alma. Já começa o sacrifício por aí. Porque eu estou fazendo sacrifício desde quando eu saí de casa. Dia 15 era aniversário de 2 anos da minha filha. Eu pude ficar com ela 1 hora. Mas eu vim aqui para ganhar o teu coração. E se você não consegue esperar 1 hora, problema teu. Vai lá, levanta e janta. Tô nem aí para você. Eu vim ganhar almas. Eu vim ganhar almas. Almas. Para ver se você acorda, jovem. Para ver se você acorda, essa chácara é para estar lotada. Sabe por que ela não está? Culpa tua. Que ainda não assumiu a tua postura. Que não começa a fazer um sacrifício para ter uma vida espiritual. Que não está vivendo vida sacramental. Prefere viver a modinha do rios. Aí você chega aqui, todo mundo aqui, canta bonito, dança bonito pra caramba ali. Mas chega na hora da prática, cadê o bonito? Só fogo de palha. Queima rapidinho. Daqui 2 semanas o padre vai falar, preciso fazer outro encontro, porque o jovem já sumiu. Aí chega, dança bonito, canta bonito. Chega na hora da confissão, não tem fila. Era para botar o padre Joaquim para lá, meu irmão. Para atender confissão lá, de 6 cabeças de prego. Tudo confessando lá. Tudo na fila da comunhão lá. Sabe qual é a consequência disso? No futuro, vai ter uma juventude sarada aqui dentro de Rio Maria, que não vai dar para conter. Lá dentro da paróquia vai ter que vir para essa chácara vai estar lotada. Tá dando para entender, sim ou não? Sim. E aí, além, no deserto, a gente se depara com a purificação, a gente se depara também com Deus nos levando ao processo para nos tirar das dependências. Quantas pessoas dependentes nesse mundo, dependente de celular, dependente de like, dependente de seguidores, dependente de curtida. Você viu? Essa geração é tão vazia. Olha para as meninas postam uma foto bonita, toda maquiada, vai ali, colocou a foto, aí vem as amigas. Fala assim, linda, é o comentário. Aí ela vem e responde, linda é você. Aí a outra fala assim, maravilhosa. Aí a resposta fala, maravilhosa é você. Geração vazia, não sabe nem falar. Pra mim é uma geração bocó. Tá vendo o que a gente reduziu? Pode ser linda, mas tem um comentário, uma cabeça de bagre. Já viu esses comentários? Não responde pra você não se entregar. Não responde. Então a gente tá numa geração dependente de curtida, dependente de seguidor. Eu tô nem aí pra seguidor não, mas eu fico valente. Porque o povo tá dentro da igreja seguindo um monte de cantor sertanejo, um monte de cantor não sei o quê. Valesca Popozuda é tida como uma pensadora no Brasil, porque o Brasil, o povo tem um cérebro desse tamanho. Aí tem os pregadores, profeta lá, não, isso aí não tem não. Eu vou nos encontros, tem 300, 400, 500 pessoas. Depois aparece 4 seguidores. Eu não tô nem aí, poderia vir uns 500. Mas esses outros ali que não seguiu, sabe por que não segue? Porque tá seguindo ali o Henrique Juliano, tá seguindo o não sei o que, Mateus. Claro, é mais legal. Você gosta, né? Agora algo que vai te tirar da pornografia, da preguiça, do comodismo. Ah, não, isso aí é doido. Tá fora.
É assim, uma geração dependente. Então o deserto nos leva a arrancar as muletas, arrancar as dependências. Você não precisa de like para dizer que você é bonita. Você não precisa de um comentário. Aí a jovem se embeleza toda e se ninguém comentar que ela tá bonita, ela fica triste no quarto para baixo. Porque ela acha que ela é inferior, ela acha que ela não é capaz, ela acha que não. Para de dependência dos outros. Para de depender de afeto de homens. Para de depender de afeto de terceiros. Para de depender de reconhecimento dos outros. Aquilo que você faz para Deus. Geração dependente de like, de curtida, de seguidor, de comentáriozinho, de reconhecimento, de título. Ah não, o padre não me chamou, então eu não vou. Só vai se o padre te chamar. Só vai se tiver um cargo, um título. Só vai se você... Pelo amor de Deus, eu falei pro padre, eu vou pelas almas, não tô nem aí se vai ter um, vai ter vários. É pelas almas, se tiver um, a entrega é a mesma. Sempre vai ser a mesma, porque é por amor a Deus. É Deus que me tirou da minha casa, foi Deus que me tirou da vala, foi Deus que me tirou da morte, foi Deus que me tirou da droga, foi Deus que anulou todas as sentenças de morte, desde a minha concepção, quando minha mãe pensou no aborto. Foi Deus que anulou a sentença e concedeu a vida aonde havia morte. É por Ele que vem, não é pelo aplauso, não é pelo reconhecimento. Então o deserto nos leva, Ele tira, Ele mostra que Deus é o nosso sustento. É Deus, não é o dinheiro que entra na tua conta, não é a fazenda do teu pai, não é os gados da fazenda, não é o governo, não é. É Deus que é o sustento. Enquanto você não entender isso, meu irmão, você tem que ficar aí no deserto. Eu quero que você queima aí no deserto, derreta, para ver se você sai de lá homem e mulher. É isso que o deserto faz. Você precisa ser homem. Você precisa ser mulher. E Deus precisa ser o teu sustento. Não um homem que anda com a Hilux. Para você poder ostentar que seu namorado tem uma Hilux. Que o pai é fazendeiro. Que você tem uma bota de 1.000 conto. Nem sei se tem. Deve ter, né? Um dia eu vou ganhar uma botona bonita dessa e um chapelão. Opa. Já pensou, pai? Vou chegar lá. Você tem que depender de Deus. Não é do teu corpo, não é das tuas posses. Deus tem que ser o teu sustento. Deus. Deu para entender? Isso que é deserto. O deserto faz isso com a gente. O deserto vai além, Muito bonito, porque a gente vê no deserto que durante o dia Deus mandava uma nuvem. Aí a gente pensa que é uma nuvem pequena. Não, irmão. No deserto tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas. Porque quando vai ter um recenseamento, fala que nesse recenseamento tinha 700 mil homens aptos à guerra. Então se tinha 700 mil homens aptos, aí se contar os inaptos, as crianças, os adolescentes e as mulheres, bate uns 2 milhões de pessoas naquele deserto. E Deus mandava uma nuvem que cobria. Não era simplesmente uma nuvem, era uma tenda. Porque Deus elegeu um povo. Deus escolheu um povo para chamar de teu. E Ele protegeu aquele povo ingrato que ficava chorando as cebolas do Egito. Da mesma forma que tem muita gente dentro da igreja, querendo dentro da igreja viver as mesmas porcarias que o mundo vive e ainda fala que é de Deus. As mesmas roupas vulgar dentro da igreja você encontra lá fora. E lá fora dentro da igreja, o que mudou? Nada. É o povo que foi liberto do Egito, mas o Egito está dentro deles. Aí você pega que durante o dia Deus colocava uma nuvem e à noite Ele levantava uma tocha de fogo. E diz que os calçados e a roupa não se desgastavam. Mas a gente vive numa geração tão doente que ela consegue o dia inteiro murmurar e reclamar das coisas difíceis que acontecem, mas ela não consegue contemplar o mistério que ela passa no dia a dia, o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Veja, aquele povo no deserto tinha uma nuvem que os protegia do sol escaldante do deserto. Tinha uma tocha que iluminava com fogo durante a noite. Aquele povo atravessou o mar a pé enxuto.
Aquele povo passou 40 anos no deserto sem desgastar os calçados e as vestes. Eu sou testemunha viva disso, porque na pandemia, desempregado, meu filho João tinha acabado de nascer e eu não consigo te explicar como que eu tinha o que comer durante 2 anos. Porque o Senhor não deixou o calçado desgastar, o Senhor não deixou as vestes desgastar, mas eu não estava preocupado em murmurar, em reclamar, porque eu estava desempregado por conta de uma pandemia que eu não tenho nada a ver. Nada a ver. Mas no lugar de murmurar e reclamar, eu conseguia ver o carinho de Deus nas pequenas coisas. E uma visita que chegava e trazia um pão com mortandela, e que daria para comer à tarde, mas daria para jantar e talvez daria para o café da manhã. De pessoas que foram na minha casa sem eu conhecer e trazia ali fruta, verdura, um pote com carne, valores em dinheiro, o Senhor não deixava faltar nada. 2 anos que eu não consigo explicar, mas os calçados não se desgastaram. As vestes não se desgastaram. A gente tem que parar de olhar para a dificuldade no deserto que a gente vive. Porque talvez você vive um deserto. Talvez você olha dentro da sua casa e contempla o vício do álcool. Você talvez contempla o vício do adultério do teu pai, que você, sendo jovem, sabe que o teu pai estava no cabaré. Você escuta a tua mãe e teu pai brigando dentro de casa. E talvez o exemplo que ele está te dando ali não é o melhor. Mas no lugar de você contemplar aquela realidade difícil, por que você não assume a postura de homem? Para daqui num futuro, tanto você ajudar a cuidar da sua mãe, quanto dar um bom exemplo para o seu próprio pai. E no futuro, ser o homem que seus filhos precisam aprender a ser. A gente precisa ser resposta. Resposta, resposta. Para de ficar identificando o erro. Peça a Deus a graça para ser solução. É isso que essa geração precisa.